Virei. Muito boa noite, meus amados, meus amigos, irmãos em Cristo, a todos que estão ligados nesta live. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho, estamos entrando aqui com a terça-feira da unção. Todas as terças, às 19h30, aqui pela nossa página no Facebook. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, e que Deus possa guardar você, a sua casa, desses tempos terríveis de provações e pandemia. Que a mão de Deus venha te guardar e te proteger. E eu tenho certeza que a palavra de Deus nesta noite falará muito aos nossos corações. Quero dizer que ontem já recebemos a liberação, através do decreto da prefeita Paula Mascarenhas em Pelotas, liberando as reuniões presenciais em nossa igreja. Então, eu quero dizer que já nesta quinta-feira, portanto, depois de amanhã, às 19h30, lá na rua Doutor Henrique Cadarim, 146, no bairro Areal, Bom Jesus, às 19h30, nós estaremos realizando a quinta-feira do Avivamento, com transmissão ao vivo, pelo canal do YouTube, no aplicativo da igreja e na nossa página Sampaz Church, aqui no Facebook. Domingo, teremos também 3 reuniões, às 3h, às 5h e às 7h. Lembrando que você precisa reservar o seu lugar, ligando para o meu WhatsApp, 53 é o código 991 16 17 14. Ali você vai reservar o seu lugar para as reuniões, tá ok? 3h, 5h e 7h. 3 reuniões abençoadoras para a sua vida, tá ok? Louvamos a Deus por mais essa terça-feira fria, no entanto, com o coração aqui aquecido pela graça de Deus. Lembrando também que as nossas inscrições para o batismo do mês de setembro já estão abertas em nossas igrejas. Quero dizer que você pode nos procurar ali na igreja, na sede, ou entrando em contato conosco. A nossa igreja online, né, ela vai continuar, mesmo que tenha sido liberado os cultos presenciais, todas as terças, às 7h30, todas as quintas, às 7h30, e todos os domingos, às 5h e às 7h, nós iremos transmitir ao vivo as nossas reuniões aqui da sede de Pelotas, tá ok? Louvamos a Deus pela sua vida. Boa noite, irmã Cleonice, a Débora, o Carlos Alexandre, pessoal que já está entrando aqui na nossa live. Há tempo de você compartilhar, avise um amigo, uma amiga, alguém que você ama e deseja que a palavra de Deus venha ao encontro do coração dela. Participe conosco. Você pode deixar aqui nos seus comentários seus pedidos de oração, tá ok? Alguma coisa que você queira transmitir conosco, use aqui, ao lado aqui, aonde tem os comentários, digite, nós vamos apreciar o seu pedido, vamos apreciar tudo aí, tá ok? Bom, então lembrando então, mais uma vez, que quinta-feira, nós estaremos às 7h30, já dirigindo
a reunião presencial ali na sede do Santuário da Paz, na rua Doutor Henrique Canarim, 146, bairro Bom Jesus. Tá ok? 7h30. Domingo, às 3 da tarde, reunião, às 5 e às 7. Porém, a transmissão da internet será feita na reunião das 5 horas da tarde e às 7 da noite também. Tá bom? Bem, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus para nós começarmos o comentário. E eu quero ler hoje com você na carta de Paulo aos 1 Coríntios, tá ok? Capítulo de número 12, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8. Está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro a palavra da ciência, e a outro a fé, e pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de maravilhas, glória a Deus, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Vejamos aqui, Paulo, ele faz comentário a respeito dos dons do Espírito Santo na vida da sua igreja. Nós sabemos que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E Deus distribuiu os dons do seu Espírito, que são ferramentas para nós exercermos o nosso ministério aqui nesta terra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. E qual seria talvez o dom mais importante? E alguém diria, o dom do amor, o dom de curas, de maravilhas, de milagres, enfim, tem 9 dons ali explícitos aqui nesse capítulo de número 12 que eu li com vocês. No entanto, eu quero falar um pouquinho. Certa vez eu perguntava para alguém, qual é o teu sonho? Eu quero ser usado na área de milagres, de curas. Porque os milagres, ele queira você ou não, a pessoa que é usada para fazer curas e milagres, ela acaba se tornando, de uma certa forma, famosa. Porque os milagres evidenciam. E a tendência do ser humano não é glorificar o Deus que faz os milagres, mas às vezes acabam até virando uma idolatria para a pessoa que está sendo usada para fazer milagre. Então, escute bem, é muito comum nós vemos às vezes as pessoas quase que idolatrando pessoas que são usadas na área de milagres. Então, são um dos dons talvez mais buscado pelas pessoas. Eu queria tanto orar para curar os enfermos, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. É lindo, é lindo. Mas por que será que nós enveredamos sempre para esses dons de maiores destaques? Porque eles acabam, querendo ou não, nos destacando, né? Quantos pregadores se tornaram famosos por causa das curas e milagres que realizaram? Atrai multidões e, com certeza, o dom de cura é um dos dons que mais atrai pessoas, porque hoje as pessoas querem 2 coisas, serem curadas e terem prosperidade. Então, quando você se detém nesse tema, nessa área, prosperidade e cura, as multidões fluem, né? E a maioria das pessoas não flui para Deus, mas vai em busca daquilo que Deus pode dar para elas. Elas estão doentes e elas querem ser curadas. Às vezes são doenças que são incuráveis, né? São doenças que não têm cura, então eles correm para Deus em busca da cura que Deus pode dar para eles. Prosperidade significa o quê? Prosperidade financeira. Ora, eu vou melhorar de vida financeiramente, eu vou me vestir melhor, eu vou morar melhor, eu vou ter um carro melhor, eu vou poder viajar, etc. Se nós pensarmos bem, essas 2 coisas nos trazem satisfação pessoal, física, material, mas não implica em salvação,
Porque se eu for curado, não significa que eu estou salvo, né? E se eu tiver prosperidade, né? Deus abrir as portas do trabalho financeiro, não significa que eu estou salvo. Então, ser curado, né, não é porque eu fui... ser salvo não é porque eu fui curado, né? Ser salvo não é porque eu recebi prosperidade. Essas coisas vêm em meu benefício, em seu benefício próprio. Quem sou eu para dizer qual é o melhor dom? Mas eu quero falar um pouquinho do primeiro dom que Paulo faz menção nesta lista de 9 dons, o dom da sabedoria. O que é sabedoria e o que é conhecimento? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra, muito diferente, ou talvez até seja parecido, mas não é igual. O que é conhecimento, o que é sabedoria? O conhecimento é quando você sabe de um fato, e a sabedoria é quando tu sabes o que fazer com os fatos da vida. Vou lhe dar um exemplo. Eu sei e você sabe que o cigarro faz mal à saúde, provoca câncer, efisema pulmonar, uma lista de doenças. Ora, quando eu sei que o cigarro faz mal e você sabe que o cigarro faz mal, isso significa o quê? Conhecimento. Você tem um conhecimento. Você sabe, você conhece. Não tem nada a ver com sabedoria. Conhecer não tem nada a ver com sabedoria. Eu tenho gravado 1000 versículos na minha mente. E você fala dos versículos com muito entendimento, com muito conhecimento. Mas o que é isso? Significa gravar. Eu gravei os versículos e eu digo na ponta da língua. Por exemplo, eu não estou olhando para a Bíblia agora, e eu posso dizer para você que no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: não pasme nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Eu li um versículo, eu gravei na minha mente, e eu conheço o versículo. Então, conhecimento é importante, O próprio profeta Oséias disse no capítulo 6, dizendo assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então é importante conhecer? Claro que sim. Se eu não conhecer, eu sou uma pessoa que ignora as coisas de Deus. No entanto, qual é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Então vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu sei, você sabe, a maioria das pessoas sabe que o cigarro faz mal. O que é isso? Conhecimento. Você sabe, você conhece, você sabe. O que é sabedoria? Sabedoria é quando você sabe que isso faz mal, ok? E que causa câncer. Agora, quando você joga o cigarro fora e nunca mais fuma, isso é sabedoria. Você entendeu? Ora, eu sei que beber demais faz mal. O que é isso? Conhecimento. Eu sei que quando eu como muito sal, a pressão sobe. O que é isso? Conhecimento. E a sabedoria? A sabedoria é quando você sabe que se você comer sal demais, a pressão sobe. Então você é sábio e você larga, diminui a quantidade, sua pressão volta ao normal. Isso é sabedoria. Então, o que acontece? As pessoas têm muito conhecimento e às vezes não têm quase que sabedoria. Porque sabe, conhece, e aí você não precisa ser cristão. Qualquer pessoa pode adquirir conhecimento da palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser o que for. Pode ser até um ateu. Ele pode ler, decorar e dizer na ponta da língua. Pronto, acabou. Né? Ele tem conhecimento. Mas a sabedoria é quando você conhece e você obedece. Aí é sabedoria, aí você é sábio. Então, eu quero falar um pouquinho para você sobre que nós deveríamos buscar esse dom. E talvez seja o dom menos buscado na igreja. E a Bíblia diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele te dá. Então você vê bem, a sabedoria não é comprada. A sabedoria, ela é um dom de Deus. A Bíblia fala de duas sabedorias. A sabedoria terrena antes é demoníaca.
a terrena, mas a sabedoria que vem do céu, que vem de Deus, ela conduz você ao caminho da vitória, conduz você ao caminho do sucesso. Então não adianta você conhecer e não ter sabedoria para lidar com aquilo que você conhece. Como eu frisei agora, eu sei que o cigarro me faz mal, então eu largo o cigarro. Eu sei que a droga, conhecimento, me faz mal, e eu tenho a sabedoria de dizer, eu não quero mais isso. Então você tem sabedoria. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá, é gratuito. Então eu quero fazer uma pergunta, vamos lá. A importância do dom de sabedoria. Vamos a uma hipótese que eu queira que Deus me dê o dom de cura. Eu quero ser usado. Eu quero que Deus me use para curar paralíticos, abrir os olhos dos cegos, verdadeiros milagres. E vamos a uma hipótese que eu receba esse dom. E aí Deus vai começar a me usar nessa área. Eu começo a orar, a curar, e a minha fama vai se espalhar. Porque não tem como. Olha, o bispo lá está orando, é milagre em cima de milagre. É impressionante. Eu tive uma reunião com ele lá, tinha uma pessoa que estava de muleta, soltou as muletas. O cara era cego. Então isso se propaga. Isso aconteceu com Jesus. Por que as multidões corriam atrás de Jesus? De tal maneira que às vezes Jesus não podia nem descansar, nem dormir. Por causa dos milagres. A Bíblia diz que era por causa dos milagres. Se Jesus não fizesse aqueles milagres, ninguém ia correr para ouvir e pregar. As pessoas eram atraídas pelos milagres. Então vamos à hipótese que eu começo a ser usado porque eu busquei esse dom e agora Deus está me usando e eu estou bombando e orando daqui, Deus curando de lá. Poxa vida, quem é que não quer? Que isso? Agora a pergunta é, por que eu quero esse dom? Eu quero esse dom porque eu tenho compaixão pelas vidas e eu quero fazer um bem para elas ou aquilo me alimenta o meu ego? Quantos pregadores famosos receberam o dom de curar os enfermos? E eles se tornaram famosos, célebres, verdadeiras celebridades. Você ouvia e disse, olha lá, fulano, Deus está... Multidões. O meu pai na fé, que me ganhou para Jesus no ano de 1968, e no ano de 1969 fui batizado por ele nas águas, era uma coisa fantástica que Deus usava. E eu olhava para eles assim, quando eu for grande, eu vou ser como ele. Eu me encantava com aquilo, era uma coisa fantástica. Como Deus usava ele. Agora, nós temos que aprender a lidar com isso. Porque isso é uma faca de dois gumes. Então, às vezes, eu busco o dom da cura, mas eu não tenho a sabedoria. E, mesmo sendo de Deus, eu posso cair numa vaidade pessoal. E muitos pregadores famosos, usados para curar os doentes, acabaram caindo no pecado, porque começaram a juntar multidões, com as multidões veio a fama, e com a fama veio o dinheiro, e entrou prostituição, fornicação, adultério, e caíram, foram destruídos. Então, pessoas que nos encheram de alegria, homens que nos deixaram assim, de queixo caído, ao ver a maneira que Deus usava essas pessoas. Mas eles caíram porque tinham o dom de cura, mas não tiveram sabedoria de Deus para saber lidar com isso. Você sabe que até um elogio de uma pessoa, elogio é um reconhecimento. Né? Quantas vezes as pessoas dizem assim, olha, bispo, o senhor é uma bênção, que palavra, que mensagem, e eu procuro sempre trabalhar com isso. Lá no meu coração eu digo, glória para Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A pessoa, bispo, o senhor prega demais, não sei o que. Eu digo, irmão, glória a Deus. A gente não é nada, porque se você não tiver sabedoria de Deus para lidar com a fama, para lidar com o seu nome se torna célebre, para lidar com isso, você cai. O diabo derruba você de qualquer maneira. Às vezes eu fico olhando pessoas que vão para orar em lugares especiais, em montanhas, em morros, em montes. Tem alguns que fazem questão de tirar foto e postar na internet. Qual é a finalidade disso?
Se eu vou num lugar orar e eu mando alguém tirar uma foto minha, ajoelhado, orando, eu pergunto qual é a finalidade disso. Aonde que isso resulta, em que isso? Eu quero que as pessoas vejam e saibam que eu vou para lá orar, e que eu estou lá orando, que eu estou buscando. Então, de uma certa forma, eu não estou engrandecendo o nome de Deus, eu estou fazendo, de uma certa forma, a promoção do meu nome, para que o meu nome torne-se célebre. E eu me lembro lá daquela passagem, lá em Gênesis, na Torre de Siloé, quando os homens falavam uma só língua, eram um só povo, e se juntaram e trataram de fazer uma torre alta que tocasse lá no cume dos céus. E começaram a trabalhar, e a fazer, e a levantar, e a Bíblia diz, eles disseram, para que o nosso nome se torne célebre, isto é, eles queriam ficar famosos por causa daquela construção enorme e gigantesca. Então aquilo não estava sendo construído para a glória de Deus. Agora você olha, Jesus testificou de João Batista, dizendo que não houve profeta igual a ele. Poxa, mas a gente olha Moisés, a gente olha Elias, olha Eliseu, coisas fantásticas. E Jesus está dizendo que nenhum foi maior do que João Batista. Mas por quê? Além de João Batista preparar o caminho para Jesus, João Batista ele tinha discípulos, para quem não sabe. Antes mesmo de Jesus ter discípulo, João Batista tinha discípulos. Eram os seus seguidores. Ele era os discipuladores, ele tinha os seus discípulos que lhe serviam. E quando Jesus foi levantado, João Batista estava com os seus discípulos, e Jesus ia passando uma estrada, ele olhou para os discípulos e apontou para Jesus com o dedo. Estão vendo aquele homem passando ali? E todos disseram, sim, Senhor, aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava dizendo? Estava dando a glória para Jesus. E João Batista era famoso, muito famoso, mas ele disse, convém que Jesus cresça e eu diminua. Sabe, João Batista era um homem de grandes dons, um baita de um pregador. Pregava como ninguém, batizou milhares de pessoas, preparando para a vida de Jesus. Mas você vê a atitude daquele homem, convém que ele cresça e eu diminua. Ele tinha o dom, mas tinha sabedoria, e através da sabedoria ele se mantinha na humildade. Sabe, eu vejo tantos pregadores famosos no YouTube que vieram, se levantaram, se destacaram, foram para grandes congressos, eram chamados para grandes festas, grandes eventos, pregando para milhares de pessoas, começaram a cobrar cachê, se levantaram, se ergueram, pregando para milhares e milhares de pessoas, não foram mais pregar em igreja pequenininha, não foram mais pregar para evento pequeno, só evento grande. Eu me lembro de um fato, de um pregador famoso, que teve há muitos anos em Pelotas, e ele foi no ginásio e mandou olhar como é que estava o ginásio, estava cheio ou não. E alguém disse, está menos da metade. Ele disse, não saio do hotel. E não foi pregar, porque tinha pouca gente. Em outras palavras, onde se viu, vou denegrir o meu nome, que é um nome célebre no Brasil. O que é isso? Falta de sabedoria. Todo dia você vê no YouTube um pregador novo, reteté de Jesus, canelinha de fogo, rodopia daqui, rodopia dali, grita, a multidão entra em delírio. Agora você faz uma pesquisa e vê quantos apareceram com força total e desapareceram do cenário. Ninguém mais ouve falar nos seus nomes. Ninguém mais convida eles para ir na igreja nenhuma. Por que isso? Porque eles caíram, não tiveram sabedoria para lidar. Não adianta Deus te dá uma família. Deus te dá uma família. Te dá uma esposa maravilhosa. Te dá filhos maravilhosos. Mas a pergunta é, casar é a coisa mais simples que tem. Eu arrumo alguém que seja disposto, vamos lá e casamos. Pronto, marido e mulher. Mantemos o relacionamento. Ter filhos, coisa mais simples que tem. Da noite para o dia você encomenda um filho. Logo ali, 9 meses, 1 ano depois, sua esposa está lhe dando um filho. Mas por que às vezes, casamentos de pessoas que se amam, marido que ama mulher, mulher que ama o marido, com filhos,
Às vezes sentado à volta da mesa, daqui um pouquinho, a mulher está para um lado, divorciada, o marido está para outro, os filhos da mãe, o pai indo lá visitar, pagando pensão, tudo foi desmanchado. Por que isso? Não tinha amor? Tinha. Não tinha carinho? Tinha, mas não houve sabedoria. Faltou sabedoria para criar um filho, faltou sabedoria para viver uma vida de casado, faltou uma sabedoria para honrar a mulher como a Bíblia manda, faltou sabedoria para honrar o marido. Quantos lares são descendentes que as mulheres não respeitam o marido, os maridos tratam as mulheres como se fosse um tapete? O que é isso? Falta de sabedoria de Deus. A Bíblia, ela nos ensina tudo sobre casamento, sobre família, sobre comportamento. Quantas pessoas inteligentes, cheias de conhecimento, mas não tiveram sabedoria para lidar com o conhecimento. Não adianta Deus te dar dinheiro. Tem muita gente orando, Senhor, me dá prosperidade, me dá prosperidade, me dá prosperidade. Eu já vi até crente orando para ganhar na loteria. Eu já vi crente orando para ganhar na Mega Sena. E dizendo, Senhor, se tu fizer eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir a catedral para o bispo, eu não vou ganhar mais um centavo, eu vou dar uma igreja para alguém, eu vou ajudar o pobre, eu vou. Mas Deus não ouve esse tipo de oração, porque a pessoa não adianta ter muito dinheiro. Eu estava lendo uma estatística, um tempo atrás, sobre os ganhadores da loteria esportiva. Você sabia que de cada 100 ganhadores da loteria esportiva, mais de 80 estão na miséria, tiveram milionários, mas não souberam lidar com o dinheiro, não tiveram sabedoria, gastaram, botaram dinheiro fora. Não adianta você ter dinheiro quando você não tem sabedoria para lidar com o dinheiro. Você tem noção quantas pessoas estão sofrendo hoje? Gastaram mais do que podiam, contraíram dívida mais do que... O que é isso? Falta de sabedoria. Não é falta de falar línguas, não é falta de interpretar línguas, não é falta de curar enfermo, não é falta de ciência, é falta de sabedoria. Então não adianta você ter tudo que você quer quando você não tem sabedoria. Não adianta Deus me dar e me fazer casar com a mulher dos meus sonhos quando eu não tive sabedoria para lidar com a mulher dos meus sonhos. Não adianta Deus te dar o marido dos teus sonhos se você não tiver sabedoria para conviver e viver com o marido dos teus sonhos. Não adianta você estudar, se formar e ganhar muito dinheiro quando você não tem sabedoria para lidar com o dinheiro que você ganha. Você acha que são só pobres que vivem endividados? Tem pessoas da alta sociedade endividados. Bancos quebram, banqueiros quebram, empresas famosas e grandes quebraram. Nós tínhamos uma rede de supermercado famosa em Pelotas, chamado Supermercado Pois. Eu vi o início daquela empresa. Era um pequenininho supermercado da Avenida Salgado Filho, com uma padaria lá dentro. Daqui a pouco se tornaram gigantes, quebraram. Você passa aqui na Salgado Filho e você vê aquele monumento gigantesco todo destruído. Roubaram telha, roubaram a estrutura metálica, roubaram janela, porta, tudo. Só está nas paredes, até as telas roubaram. Quebrou. Mas quebrou por quê? Há uma crise? Não. Mas você vai no crônovo ali, cada vez cresce mais. Você vai no trecho, cada vez cresce mais. Por quê? Em algum momento faltou sabedoria. Faltou a sabedoria para conduzir, para dirigir. Então, não adianta você querer dinheiro quando você não tem sabedoria para dinheiro. Às vezes o dinheiro, por falta de sabedoria, nos afasta de Deus. Você sabe que eu já tive 3 vezes bem financeiramente na minha vida? E as 3 vezes eu fui para a terra, fui para o chão. Porque toda vez que o dinheiro começava a entrar nas minhas mãos, você entendeu? Eu me afastava de Deus. Então Deus disse assim, não, você enquanto eu for transformado, eu não vou te dar outra chance. E Deus só mudou a minha vida depois que eu amadureci, que eu busquei a sabedoria para lidar. Hoje, se eu tiver R$100 na minha mão, ou tiver 1 milhão na minha mão, é a mesma coisa. Não me sobe a cabeça. Fama não me sobe. Você tem que ter sabedoria de Deus. Elogio, muito obrigado, querido, muito obrigado. Mas não se envaideça.
Você tem noção de quantos cantores famosos? Você faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Cadê o Kleber Lucas? Cadê o Kleber Lucas? Se levantou nessa nação brasileira como ninguém, vendendo milhões de CD. A fama subiu na cabeça. Perdeu o casamento, perdeu a família. Se juntou com uma secretária. E acabou, o ano passado, indo cantar até dentro de uma terreira, um ponte de terreira. Um cantor evangélico. Por quê? Subiu na cabeça. Deus deu o dom da voz, deu o dom do louvor, deu o dom da adoração. Ele esteve conosco aqui em Pelotas, cantando aqui no ginásio do Pelotense. Numa das adorações, caiu de joelho, banhado em lágrimas. Meses depois, lá estava ele praticando verdadeiras barbaridades. Por quê? Aí você diz, pô, então não era dom de Deus? Claro que era dom de Deus. Mas os dons de Deus a gente perde por falta de sabedoria. Você tem noção de quanta gente perdeu o ministério? Quantas pessoas perderam as oportunidades que Deus deu porque lhe faltou sabedoria? E nós ficamos lá, naquela ânsia, e eu quero, Senhor, me usa para curar os enfermos, me usa para pregar para multidões, me usa para aquilo. Mas a pergunta é, se eu peço para Deus para pregar para multidões, junto com as multidões, com certeza, virá a bonança financeira. E a pergunta é, eu estou preparado para lidar com muito dinheiro? Eu estou preparado para ter bastante dinheiro na mão, e ser honesto, e ser sincero? Você tem noção de quantos pastores caíram? Quantos obreiros famosos, cantores famosos, hoje estão na sarjeta? Cadê o Thales Roberto? O Thales Roberto, Deus usou ele de uma forma fantástica. Começou a cantar para 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. Multidões. Subiu na cabeça. Chegou ao ponto de dizer que não havia ninguém como ele, que ninguém era como ele, ninguém era tão próspero como ele, ninguém era tão usado como ele. Ele se colocou num patamar lá em cima. E Deus derrubou ele de lá. Lúcifer foi derrubado lá do reino, lá dos céus, porque ele queria ser igual ou maior do que Deus. O que é isso, meus amados? Falta de sabedoria. Às vezes nós perdemos o amor dos filhos por não sermos sábios. Não é por falta de não amá-los, mas não saber como amar. Você entendeu? Ah, mas eu quero o dom do amor. Eu também quero o dom do amor. Eu quero amar o meu irmão, eu quero amar minha irmã, eu quero amar minha família, eu quero amar a igreja, eu quero amar as almas, eu quero amar a palavra, eu quero amar o Espírito Santo. Mas não basta ter o amor, você também tem que saber amar. Não adianta você ter uma arma quando você não sabe usar essa arma. Não adianta você ter um revólver quando você vira o cano para você e dá um tiro em você mesmo. Ou o famoso tiro no pé. Você tem uma arma, mas não sabe usar. Não adianta você pedir um amor quando você não sabe como usar, como distribuir esse amor. Eu falava esses tempos com um pastor, amigo meu, e claro que eu não vou citar nem nome nem cidade, porque essa não é a intenção. Mas ele dizia que comigo não é mole. Comigo aqui na igreja, sabe, caiu fora dos trilhos, o pau come, entendeu? Porque a Bíblia manda corrigir, eu amo, mas não, você entendeu? Não adianta você ter amor quando você não tem sabedoria para usar esse amor. Não adianta você conhecer a palavra de Deus quando você não tem sabedoria para pregar essa palavra. Você sabe por que tem muita gente que não é mais usado? Não é porque Deus não quer. Tem muita gente que não é mais usado porque Deus dá um pouquinho e a coisa já sobe na cabeça. O cara prega bem num culto, daqui a pouco vem 3, 4, 5 almas, porque ele já acha que é o tal. Olha, irmãos, eu estou há anos na estrada. Eu faço 52 anos que eu desci as águas do batismo. E eu prego o Evangelho de Cristo há 48 anos. Que eu prego a palavra de Deus. E eu estou de pé, não é porque eu sou bom. É que Deus me deu a graça da sua sabedoria para mim saber lidar com todas as situações. Você tem que ter sabedoria para conduzir uma igreja. Você tem que ter sabedoria para pregar uma palavra. Não é só saber pregar. Pregar talvez qualquer um pregue, mas você tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas. Sabedoria como é que você fala com as pessoas. Às vezes você tem toda a razão naquilo que você fala,
naquilo que você quer falar. Você quer cobrar de um filho, cobrar de uma esposa, cobrar de um marido, cobrar de um crente, cobrar até de um líder você quer cobrar. Mas você tem toda a razão naquilo, você está coberto de razão, você está certo, mas só que você não tem sabedoria como se expressar com aquilo. E você pode falar toda a verdade, se você não souber se expressar, você vai perder as pessoas de perto de você. Não adianta. Eu, certa vez, um pastor amigo meu de muitos anos foi do nosso ministério. Chegou numa congregação, ele deu um soco em cima do altar, o vaso voou no chão, quebrou o vaso. E disse, é assim, assim, se não quer a porta está ali, pode sair. E sabe o que aconteceu? Era um culto domingo de tarde. Praticamente todo mundo se levantou e foi embora. Ficou um ou dois ali sentado ali. Aí ele usou a palavra de Deus. Certa vez Jesus foi tão duro com a palavra que foi todo mundo embora. Ele perguntou para Pedro, vocês não querem ir embora? E Pedro respondeu, para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna. É real essa palavra? É real. Mas nós temos que aprender a ter sabedoria para falar das coisas. Até para repreender. Até para chamar atenção. A sabedoria, para mim, é o principal dom. Não adianta eu ter o dom de curar os enfermos se eu não tenho sabedoria para lidar com a fama que isso me traz. Não adianta eu curar doente, fazer paralítico andar, cego enxergar, e etc, etc, se eu não tiver sabedoria para lidar quando as pessoas começarem a querer me idolatrar. Pedro era famoso? Era. Um dia ele entrou na casa de Cornélio. Cornélio era um cara rico, tinha empregados, juntou toda a família, porque Pedro ia lá. A casa de Cornélio estava cheia. Quando Pedro entrou, Cornélio entrou num êxtase espiritual que quis beijar a mão de Pedro e se ajoelhar. E Pedro disse, não faças isso. Eu sou um conservo teu. O que é conservo? Tu és servo e eu também sou. Olha que coisa linda. Um dos apóstolos mais importantes do ministério de Jesus. Ele está repreendendo alguém. Uma vez uma senhora quis me pegar da mão, beijar minha mão, eu disse, Não, a senhora, por favor, em nome de Jesus. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Às vezes nós cantamos bem, alguém nos aplaude, pronto, sobe na cabeça. Vamos lá e pregamos uma palavra abençoada, sobe na cabeça. Sabe por que tem muitos pregadores que o trabalho deles não cresce? Eles pregam bem. Eles cantam bem, eles oram, sabem dirigir um culto muito bem. Mas você vai no trabalho dele, não cresce nunca. É aquele passo de tartaruga, ganha 2, perde 2, ganha 3, perde 3, está sempre na mesma coisa. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. E você olha para ele, ele não cresce nunca. Sabe por quê? Não, ele prega bem, prega. Ele é espiritual? Ele ora, ele fala língua, sim, ele fala língua. Ele pula no altar, ele grita no altar, ele glorifica. Mas então por que o trabalho não cresce? Por falta de sabedoria. Porque não basta você falar línguas, não basta você curar o doente, não basta você pregar bem, você tem que ter sabedoria para saber pregar, saber falar, saber conduzir, saber aconselhar, saber elogiar, saber cobrar, saber disciplinar. Então a falta para mim, o dom de sabedoria, antes de qualquer outro dom, todos nós deveríamos buscar primeiro o dom da sabedoria, para saber lidar. Você tem que saber lidar com as pessoas. Eu entro num comércio. O comércio pode ter tudo que eu quiser ali. Mas se eu chegar ali no balcão e a pessoa me atender mal, eu não volto mais ali. Então a pessoa tem um comércio, tem toda uma estrutura, mas não tem sabedoria para aquilo. Com o passar do tempo, aquele comércio vai fechar. As pessoas vão procurar outra casa onde o dono, onde os funcionários são muito mais bem simpáticos. Quando você entra numa rede do Big, os funcionários são treinados para isso. Você entra no caixa, bem-vindo ao Big. Muito obrigado, boa tarde, passe bem. Educação, sabedoria, conhecimento aliado com sabedoria. Então, para mim, a sabedoria é uma das coisas mais importantes. Saber que o fumo mata é conhecimento. Abandonar e deixar de lado é sabedoria. Às vezes, sabedoria nos faz falta na criação dos filhos. Não é verdade? Eu vou ensinar um filho meu. Eu, quando
era novo, minhas filhas eram pequenas, eu recebi muita pancada do meu saudoso pai, do meu falecido pai, muita pancada. Eu apanhei com madeira, eu apanhei com vara, eu apanhei com pau, eu apanhei com relho de dar em cavalo. E quando eu me tornei adulto e eu tive filhos, 3 filhas, mesmo sendo meninas, eu achava que as coisas se resolviam na pancada, na paulada, no tapa, né? Dar com vara, marcar as varas. Eu era assim. E eu dizia, muitas vezes, já pregando a palavra, eu dizia, olha, eu apanhei, estou aqui, são, gordo e forte, não tenho nenhum osso quebrado. Tentando justificar a maneira como meu pai me corrigia, que eu podia corrigir os meus filhos e assim por diante. Graças a Deus, que o Espírito Santo, ele mudou, me deu a sabedoria de lidar, e eu mudei o meu tratamento, mudei a minha maneira de me portar, mudei a minha maneira de criar minhas filhas. Algumas delas disseram assim, pô, papai, tu costuma mudar, né? Eu disse, filha, ainda bem que eu mudei. Quando você tem sabedoria, sabe, você fala com as pessoas e elas ficam até lhe devendo obrigação. Você corrige alguém e a pessoa ainda lhe abraça e lhe agradece. Muito obrigado. Porque não é só falar, você tem que ter sabedoria para falar. Eu creio que antes de nós buscar qualquer outro dom, nós deveríamos de buscar primeiro o dom de sabedoria. E aí os outros dons que Deus vai lhe dar, você vai ter a sabedoria para lidar com aquelas situações. Você entendeu? Não adianta você falar língua, interpretar língua. É bacana, é lindo. Edifica, edifica. Mas o grande problema é que o diabo, ele tem uma grande chance de derrubar uma pessoa ainda que seja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons de Deus. Mas se ela não tiver sabedoria de Deus para lidar com aquilo, ela é uma presa fácil para o diabo derrubar ela. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo tentou Jesus 3 vezes. E o diabo usou a palavra de Deus 3 vezes. E Jesus respondeu usando a palavra. Então isso é conhecimento. Mas Jesus não era apenas um conhecedor da palavra. Ele também era um cumpridor da palavra. E isso é sabedoria. Não adianta você saber que você tem que ser santo e você não se santifica. Não adianta você saber que tem que perdoar e você não perdoa. Você perdoa o seu sogro? Você perdoa a sua sogra? Você perdoa o seu pai, a sua mãe? Você perdoa os seus filhos? Você perdoa aquele pastor, aquela pastora, aquele obreiro, aquela obreira? Você perdoa? Ou você carrega uma mágoa no coração? Você precisa ter sabedoria para lidar com isso. Eu muito tempo carreguei mágoas de pessoas que me feriram, que me magoaram. E uma hora eu parei e disse, Deus, eu estou todo ferido, estou todo dilacerado, meu coração tem marca em cima de marca. Então, Deus me deu a sabedoria de entender, se eu não liberar perdão, mesmo que as pessoas que me fizeram mal merecessem todos os castigos do mundo, porque pelo aquilo que me fizeram, se eu for sábio, eu vou liberar perdão para eles. E o problema que eles causaram para mim não é mais problema meu. Se é entre eles e Deus, eu não tenho nada a ver, eu não desejo mal nenhum. Isso é ser sábio. Perdoar é ser sábio. Porque quando eu perdoo, quem está sendo limpo sou eu. Quem está se vendo livre do lixo chamado mágoa, ressentimento, dor, sou eu. Eu é que estou me vendo livre dessa sujeira toda. Isso é ser sábio. Honrar os seus pastores é ser sábio. Se levantar, questioná-los, criticá-los, é falta de sabedoria. Porque é Deus quem trata os seus líderes. É Deus quem trata a coisa, não é você. Então, você talvez esteja precisando de saber, você está buscando outras coisas. Você quer ser professor da Bíblia. Talvez você conheça a Bíblia até muito mais do que eu. Mas o que adianta todo esse conhecimento quando você não tem sabedoria para tomar decisões? Você não tem sabedoria para fazer as escolhas. Você tem noção de quantas pessoas hoje estão amargando um casamento
desgraçado, porque não tiveram sabedoria para escolher a mulher, não tiveram a sabedoria para escolher o marido. Você escolheu, mas não teve sabedoria, você não usou a sabedoria de Deus. Então, nós colhemos frutos amargos, às vezes, por falta de sabedoria. Sofremos financeiramente por falta de sabedoria. Vivemos endividados até o pescoço, devendo para Deus e todo mundo por falta de sabedoria. A maioria das pessoas estão no SPC, no Serasa, por falta de sabedoria. E o que eu já vi de crente falando assim, não. A gente sai do SPC, do Serasa, depois de 5 anos, zera tudo. Você já imaginou? O que é isso na vida de um crente? Tem um monte de crente agindo assim. Não é 1 nem 2, não. Em vez de chegar lá e dizer, olha, eu vim aqui, estou lhe devendo, faz 10 anos que estou lhe devendo, eu quero lhe pagar. Não posso lhe pagar numa, nem duas, então eu posso lhe pagar em 10 vezes, em 20 vezes, mas eu quero lhe pagar. Agora você imagina, eu vou numa loja, eu compro um sofá, compro uma televisão e apresento aqui, você vem na minha casa, senta no meu sofá, olha minha televisão de LED, última geração. E eu estou devendo, eu não pago. E aí, lá no meu coração, eu digo, daqui a 5 anos eu saio de lá. Eu vou estar livre. E eu pergunto para você, isso é uma atitude de um cristão? Isso é uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus? E aí ele sai do SPC. Seu nome não fica mais lá. E você volta a comprar de novo. Talvez para repetir, para fazer a mesma coisa. Agora eu pergunto, será que você pode ser salvo fazendo isso? O que é isso? Isso é ser esperto? Não. Isso é não ser sábio. Para não dizer isso é ser tolo. Falta de sabedoria, porque você, imagina só, vai ficar com aquele sofá, vai se deitar naquele colchão a vida inteira que você não pagou. Você foi lá, tomou de uma loja, levou para dentro de casa, você senta no sofá que não pagou, vê uma televisão que não pagou e nem vai pagar mais, porque passou os 5 anos. E você está sentado no banco de uma igreja. Certa vez alguém, um sábio, disse, se eu me deitar todos os dias dentro de uma garagem, todos os dias eu vou lá, levanto a porta, entro na garagem e sento. E deito lá na garagem e fico deitado. Isso não fará de mim um carro. Não é porque você está deitado numa garagem que você vai ser um carro. Da mesma maneira, me sentar num banco de uma igreja não me fará um salvo. Você pode, assim como eu me deito na minha garagem todos os dias e eu nunca vou ser um carro, só porque eu estou deitado numa garagem eu não sou um carro. E às vezes a gente acha que só por sentar no banco de uma igreja a gente é salvo. Não, você pode sentar no banco da igreja e pode não ser salvo. Porque lhe falta sabedoria para lidar com as situações. Então hoje as pessoas estão endividadas, pegam um talão de cheque, dão cheque para todo mundo, para tudo quanto é lado, e depois vem o cheque voador, vai e volta, e um te cobra, e outro te liga, e você diz, ai meu Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Você não teve sabedoria. Como é que você vai contrair uma despesa de 2.000 se você ganha 1.000? Isso é falta de sabedoria. É melhor, a Bíblia diz, o sábio Salomão, olha a sabedoria. O sábio Salomão certa vez disse que era muito melhor comer um pedaço de pão com algo simples e ter paz de espírito do que ter muita fartura e angústia de alma e de espírito. Sabe, às vezes é melhor a gente comer um arroz com feijão, com um tomatinho, um arroz com feijão com uma saladinha, um arroz com feijão com um pezinho de galinha, com uma asinha de galinha, com uma sobrecoxa, do que você ter outro estilo de vida. E você querer ter mais do que viver fora da sua realidade. Às vezes nós queremos colocar uma roupa de marca. Aqueles tênis que eu quero, que o meu filho quer, custa 300, 400 reais. É da Nike, é da Rainha, não interessa, da Adidas. Mas a pergunta é, o que eu ganho me permite isso? Então, às vezes é melhor ir lá no mercado público e nos cabelô, comprar, às vezes, até um faz de conta, uma imitação. Ah, mas os outros vão ver. Mas você vai estar com um tênis de imitação que custa 70 reais, mas está pago. Você não deu um cheque voador, você não passou um cartão e depois não pôde pagar.
Se você tem noção de quantos crentes não dormem mais à noite, estão com úlcera nervosa, gritando de dor na boca do estômago, discussão dentro do lar do casamento, porque é dívida em cima de dívida, cobrança, mulher briga com o marido briga com a mulher, os filhos tudo revoltado, você quer dar uma coisa, não pode, quer pagar uma faculdade para um filho, não pode, porque você não teve sabedoria para lidar com a realidade da sua vida. Viva a sua realidade. Não interessa se o outro lá comprou uma televisão de 55 polegadas e que aquela televisão custou R$6.000. Se a tua realidade é para ter uma televisão de 28, compra de 28, tu vai pagar, ninguém vai bater na tua porta, ninguém vai te ligar, ninguém vai te atormentar, tu vai te deitar em paz, vai te levantar em paz, vai orar em paz. Agora, como é que você pode orar em paz com uma vida atribulada dessa maneira por falta de sabedoria? Eu estava viajando agora esse final de semana e um rapaz me procurou e me pediu para oração. Disse: o que você quer orar? Minha esposa foi embora. Eu perdi a minha esposa depois de 8 anos, 12 anos, uma coisa assim. Um rapaz novo. O senhor ora por mim, no profundo do poço de tristeza. E eu disse: onde ela está? E ela disse: ela já está com outro. E eu disse: tu quer que ela volte para ti? Eu quero, que Deus me traga. Eu não aceito. Mas eu estava no meio de um monte de gente, eu não tinha como conversar, mas eu queria perguntar para ele: o que você fez que ela foi embora de casa? Talvez quantas palavras de estupidez, falta de sabedoria. Quem sabe quantos maridos dizendo para a mulher: tu é uma gorda, olha a tua barriga, olha isso, olha aquilo. Palavras de ofensa, palavras até que a coisa se acaba, até que a coisa se termina. Eu sempre conto isso na igreja. Certa vez, um homem tanto aprontou para a mulher que ela deixou dele na igreja. E depois ela deu a volta por cima, se cuidou do corpo, cuidou do cabelo, cuidou da fisionomia, se entregou mais para Deus, buscou, se cuidou em todos os sentidos. Se cuidou fisicamente, se cuidou emocionalmente, se cuidou espiritualmente. E um dia ele entrou na igreja e disse assim: eu quero a minha mulher de volta. Minha mulher está linda, está maravilhosa. E eu estava assim: você botou fora, você botou fora o teu casamento. Foi você que botou fora, por falta de sabedoria. Quantos pais não dão limite aos seus filhos batem com os pés. Um dia no supermercado, uma criança gritando: eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe: cala a boca, fulano. E cala a boca, se candidava beliscão. E eu quero isso aqui. E eu quero, eu gritava. Mas por que fazia aquilo? Porque não tem limites em casa. Os pais acham que amor é deixar fazer tudo que um filho quer. E tem filho, tem filha que bate com o pé, grita com o pai, grita com a mãe, faz dos gatos de sapato. Mas por quê? Porque o pai acha que criar um filho é deixar ele fazer tudo que ele quiser. Você entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam de uma maneira diferente. Então, você não dá limite. O que é isso? Falta de sabedoria. Tua filha não te respeita, discute contigo nos lugares públicos. O que é isso? Falta de sabedoria. Adianta ter filhos quando se tem filhos não tem sabedoria para criar? Ah, mas eu dou alimento para meu filho, eu dou comida, eu dou roupa. Mas e a educação? Você tem sabedoria para educar? Para dar limites para o seu filho? Ou você é aquele pai, aquela mãe que deixa o filho fazer tudo o que quer e tudo que bem entende? Isso é falta de sabedoria. Às vezes na igreja, quanta falta de sabedoria. Então eu quero dizer para você: busque os dons. Mas eu lhe daria um belo conselho: busque como nunca Deus me dá sabedoria. E talvez o teu casamento esteja por um fio para acabar. Mas se Deus te revestir de sabedoria, então, você recebendo a sabedoria de Deus, olha que coisa linda. Você recebendo a sabedoria de Deus, você vai poder, talvez, erguer o teu casamento. Porque não adianta. Eu, quando fiquei bem de dinheiro, eu me afastei de Deus. Aí Deus me tirou tudo. Aí eu fui lá, busquei, Deus me deu de novo. Eu fui lá, me afastei de Deus de novo. Então a pergunta: não adianta você dar um carro para o teu filho e ele não saber ter sabedoria. Ele vai lá e corre e bate a massa, vem você dar outro carro para ele de novo. Você tem que ter sabedoria para criar filho, sabedoria para ter um casamento, sabedoria para ser marido de verdade, sabedoria para ser uma esposa de verdade,
sabedoria para ser um servo de verdade. Então, talvez o dom mais importante de todos seja o dom da sabedoria. Ah, quem dera que os crentes todos buscassem esse dom como se busca de cura, de milagre, de prodígios e maravilha. Talvez a igreja não fosse do jeito que é. Talvez muitos crentes que estão hoje no mundo caídos, desviados, não estariam mais fora e desviados. Porque com sabedoria você resolve os problemas. Preste bem atenção que eu falo para você uma coisa aqui. Para encerrar, eu quero orar com você. Escuta bem o que eu vou lhe falar isso aqui. É uma frase do Tiago Brunet. Com inteligência, você sai das situações mais difíceis. Quer dizer, com conhecimento. Com sabedoria, você nunca entra numa situação errada. Então você vê, eu posso ter conhecimento, mas me envolver numa situação que vai me trazer problema. E aí, meu conhecimento pode até me ajudar a sair daquilo. Mas com sabedoria, você nunca vai precisar sair de um problema, porque você nem vai entrar naquele problema. Você entendeu? Então, olha bem, é uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Todo mundo conhece, estuda a Bíblia, estuda livro, faz pesquisa daqui e dali. Mas a pergunta, você pratica isso? Você tem que ser sábio para praticar as coisas que você aprendeu e que você tem conhecimento. Amém? Quem sabe você, a partir de hoje, vai começar a orar e vai começar a buscar Deus. E Deus vai te dar sabedoria para mudar a história do teu casamento. Deus vai te dar sabedoria para você lidar com o teu marido. Sabe o que diz a Bíblia? São Paulo, ele orientou as mulheres que têm maridos que não são crentes. Quantas mulheres hoje vivem num lar, você é crente e seu marido não é? E a Bíblia diz, aquelas que têm maridos não crentes, que ganham seus maridos sem palavras, apenas pelo procedimento. O que é isso? Uma mulher sábia. O que o grande sábio Salomão disse? A mulher sábia edifica o seu lar, a tola, a ignorante, destrói com as suas próprias mãos. Então a gente fica dando honra para o diabo destruiu meu casamento, o diabo me derrubou do ministério, o diabo me tirou do altar. Querido, tu não teve sabedoria. Você tem que ter sabedoria para dizer não quando precisa. Você tem que ter sabedoria para aceitar quando Deus afasta pessoas da tua vida, do teu caminho. Sabe? Tem pessoas que às vezes Deus está tirando uma pessoa do caminho dela e você vai correr atrás daquela pessoa. E é Deus que está te livrando daquela pessoa, é Deus que está te livrando daquela pessoa que só te traz prejuízo. Tenha sabedoria, sabedoria para não falar coisas que você não deve de falar. Não sente na roda dos escarnecedores. Não faça parte de rodas de coisas que não edificam, de assuntos, de conversas, de discussões, de debates, de coisas que não edificam coisa alguma, que não edificam em nada. Tenha a sabedoria do céu. Peça a Deus que Deus vai te dar sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus que Deus te dá. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer voto com dinheiro. Deus te dá. E por que Deus vai te dar? Porque Deus está vendo que você quer receber, ser sábio, não para se exaltar, mas para se livrar de problemas. De problemas que com sabedoria você jamais teria se metido. Com sabedoria você não se mete em dívidas que você não vai poder pagar. Com sabedoria você não entra no relacionamento que vai dar errado. Eu falei agora uns dias atrás que volto a falar. Michael Murdock, que eu considero um dos homens mais sábios da atualidade hoje, é um mentor, é uma bênção, um instrumento da mão de Deus. Ele conta uma história dele na adolescência dele, quando na igreja ele se apaixonou por uma menina de dentro da igreja dele. E Deus falou com ele, esse Michael, numa oração de madrugada, eu quero que tu te afastes dessa menina. Ela não é para ti. Ela não é a mulher que eu escolhi para te fazer feliz, te abençoar no ministério. O Michael ouviu a voz de Deus e foi lá e rompeu o relacionamento com ela. Ele não ficou de mal, ele rompeu um namoro apenas. Porque Deus estava dizendo para ele, ela não vai ser a tua esposa que vai te fazer feliz. Então, se não vai, para que eu vou continuar com uma coisa que eu sei que não vai dar bem? Se Deus está me avisando.
ele acabou. Mas ele conta no seu livro que 3 anos depois, ele volta para a mesma moça, para a mesma menina, e reata com ela. E vai além, ele casa com ela. E ele disse, 8 anos depois, estava eu dentro de um fórum, diante dos advogados, assinando o meu divórcio. Foram 8 anos de desespero, de contenda. E ele disse, por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu não ouvi a voz do Espírito Santo? Por falta de sabedoria. Decisões são precipitadas que a gente toma por falta de sabedoria. Quantas vezes eu tive que me voltar e pedir perdão, porque eu fiz algo errado lá atrás, e graças a Deus que Deus me deu a sabedoria de aprender a me humilhar e ser humilde. Então você quer vencer na vida, peça para Deus que Deus te dê sabedoria, para tu ser um pai segundo o coração de Deus, ser uma mãe segundo o coração de Deus, ser um filho segundo o coração de Deus, ser um discípulo segundo o coração de Deus, ser um discipulador segundo o coração de Deus, ser um pastor, um obreiro, um evangelista, um diácono, uma diaconisa segundo o coração de Deus. Tenha sabedoria. Uma vez eu coloquei uma senhora, há muitos anos atrás isso, talvez uns 15 ou mais anos atrás, de professor da escola de crianças. E as crianças, você sabe, pula por cima, vira classe, pula de cadeira na escolinha. E ela começou a gritar com as crianças, forte. E um dia, eu acho que estava fora, tinha dormido com os pés destapados, deu um beliscão numa. E a criança entrou na igreja chorando, a fulana, a minha professora, a minha tia, me beliscou. E aí eu não preciso dizer para você o que aconteceu, foi aquela coisa. O que é isso? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Eu bati nas minhas filhas pequenas de uma maneira estúpida por falta de sabedoria. Porque eu disse que meu pai havia me criado assim, por que eu não podia criar meus filhos assim? Falta de sabedoria. Sabe o que eu considero? Hoje eu estou casado com a Marta, quase 50 anos, 40 e tantos anos de casamento. Não foi porque eu sou o cara, é que Deus nos deu a sabedoria de entender as diferenças um do outro. Porque você, para conviver com pessoas diferentes, você tem que ter sabedoria. Você veio de um lar diferente. Teu marido veio de um lar, você veio do outro. Teu marido foi criado com um tipo de educação, você com outro tipo de educação. Na casa dele as coisas eram feitas de um jeito, na tua casa do outro jeito. Aí você junta os trapos ao morar junto debaixo do mesmo teto, e ele quer fazer imperar a criação dele, você quer imperar a sua criação. E não entende que para 2 pessoas que vieram de educação em lares diferentes, e talvez até de costumes diferentes, precisam ter sabedoria para moldar-se um ao outro, e para ceder, e para um aceitar uma coisa um do outro. Isso é sabedoria. Então não adianta ter amor. Amor sem sabedoria, vai embora. Curar doente sem sabedoria, pode derrubar você. Ter dons do Espírito, saber cantar, saber orar, saber pregar, se tornar famoso sem sabedoria, você vai se perder. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te ajude. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo te ilumine de uma forma poderosa. Eu quero orar a Deus nessa hora, junto com você, e eu quero convidar a sua família. Eu quero convidar você que está aí, vamos nos reunir juntos, amém? E vamos falar com Deus nesta hora sagrada. Prepara o teu coração, nós vamos falar com Jesus agora. Eu quero lembrar você que nesta quinta-feira eu estarei aqui na sede do Sampaz, aqui em Pelotas, da rua Doutor Henrique Canarim, 146. Estaremos juntos na noite do avivamento. Será transmitido também pela internet. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus nesta hora de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta terça-feira da unção, eu te peço, entre todos os dons que estão ao nosso dispor, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, dom da ciência, dom do discernimento do Espírito, enfim, dom de curas
milagres, dom de maravilhas, mas eu quero hoje te pedir para as nossas vidas, para todas as pessoas que me acompanham aqui nesta live, o dom de sabedoria. Porque é com esse dom que a tua filha e o teu filho vai ver os seus problemas resolvidos. Não adianta Deus me dar mais dinheiro para resolver uma situação momentânea, quando logo ali eu vou voltar a fazer as mesmas coisas por falta de sabedoria. Deus te dê sabedoria do céu, de tal maneira que tu vai conduzir o teu lar a partir de hoje debaixo da direção de Deus. Tu vai conduzir a tua família, a tua vida, o teu ministério, a tua vida com Deus, o teu chamado. Tu vai dirigir as tuas finanças, as tuas decisões, as tuas escolhas. Todas serão feitas debaixo da sabedoria de Deus. E você não vai tomar mais decisões que vão fazer você bater com a cabeça na parede. E lá na frente você se arrepender amargamente, todo machucado, todo ferido. Não, 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 não. Deus não tem culpa. Foi apenas uma falta de sabedoria da minha ou da tua parte. Nós sofremos por falta de sabedoria. Perdemos família por falta de sabedoria. Perdemos amor dos filhos por falta de sabedoria. Perdemos esposa, marido, casamento por falta de sabedoria. Vimos o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa firma quebrar por falta de sabedoria. Por corrermos na frente de Deus. Por não esperarmos a palavra final de Deus. Oh, meu Deus, quanto cristão sofrendo. Quanto crente debaixo de maldição nesta hora. Talvez até revoltado, Deus me deixou, Deus me abandonou. Ah, meu amigo, minha amiga, se Deus tivesse te abandonado, eu não estaria pregando esta palavra para você hoje aqui, porque ela é de Deus. Se Deus não te quisesse mais e tivesse te abandonado, tu não estaria nessa live comigo. Se você está aí, é porque Deus tem um propósito, um plano na minha vida e na tua vida. E eu peço nesta hora que na tua casa, no teu coração, na tua família, seja derramado o dom da sabedoria. E tu vai ter sabedoria para sair desta situação. Tu vai ter sabedoria de Deus para resolver essa situação que você se encontra numa encruzilhada e não sabe o que fazer da vida. Deus vai te dar a luz através da sabedoria. Deus vai te dar o entendimento através da sabedoria. E com essa sabedoria, tu vai ser mais do que vencedor. E aí que vem os outros dons. Aí que vem o dom de cura para você, que vem o dom de línguas, que vem o dom de interpretar línguas, que venha todos os dons para você. Mas você não vai cair na vaidade, não vai cair no orgulho humano, porque você vai ter sabedoria de Deus para lidar com todas as situações. Eu oro pelos doentes, os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, quem sabe, portadores desse vírus maldito. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão endividados, que tu dê sabedoria para eles sair dessa situação. Meu Deus, eu oro por aqueles que não sabem como sair, que Deus te dê a luz, te dê a direção através da sabedoria. Então uma luz vai vir na tua mente, no teu coração, e tu vai receber uma revelação divina de como sair dessa situação. Eu estou dizendo que Deus vai te dar uma revelação para essa história tua mudar. Deus vai te dar uma revelação para você sair dessa situação que para você é insolúvel. Mas Deus vai te dar sabedoria e tu vai sair dessa situação. E lá na frente tu vai levantar as mãos ao céu, tu vai dar glórias a Deus e tu vai testificar e vai dizer: bendita a hora em que eu busquei a sabedoria de Deus e com ela Deus me tirou desta situação. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua mesa. Que nunca falte o pão de cada dia na tua mesa. Que Deus abra as portas do trabalho para quem está desempregado. Que Deus abençoe aquela causa que tu tem na justiça e que está parada lá no fórum, está na mão do advogado. Que Deus dê andamento nessa situação e tudo venha se resolver. Que Deus te abençoe e que venha para tuas mãos tudo aquilo que tu tem direito de ter. E que o inimigo não venha te enganar. Que o inimigo não venha te ludibriar, que Satanás não venha te enrolar, porque você vai ter a sabedoria de Deus para olhar e saber quando é e quando não é o inimigo disfarçado. Porque a Bíblia diz que o Satanás se transforma em anjo de luz
Mas quando você tem a sabedoria de Deus, você olha e você não vê o pelego da ovelha, mas o que está por baixo do pelego. E às vezes não passa de um lobo que colocou uma pele de ovelha por cima. Mas com a sabedoria de Deus, tu não serás enganado. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre tua vida. Amém? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua atenção, obrigado por você ter ficado comigo até agora. E eu quero convidar você para quinta-feira, às 7h30 da noite, estar assistindo o culto da quinta-feira do Avivamento. Você que mora aqui em Pelotas, venha participar presencialmente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês todos, que deixaram seus recados aqui. Um beijo no teu coração. Você que permaneceu na live, que entrou, ficou, não saiu da live, que Deus te abençoe, porque você não estava apenas dando apreço a mim, mas a palavra de Deus na minha boca. Então, na verdade, você não saiu da live ou não ficou na live por minha causa. Você ficou por causa da palavra de Deus. E isso é um ato de sabedoria. Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Se despede de teu amigo, teu servo em Cristo, o bispo Honorei Padilha, do Sampastiante de Pelotas. Até lá.